Oi, gente! Hoje vamos falar um pouquinho sobre a água no nosso planeta Terra. Então, aproximadamente 70% da nossa superfície terrestre ela é constituída de água. Os outros 30% restantes, eles são constituídos de solo, rochas que vão formar os nossos continentes e as nossas ilhas. A água, então, ela é uma das substâncias mais abundantes do planeta. Ela pode ser encontrada no estado líquido, como nos nossos rios, no estado sólido, como nas geleiras, e no estado de vapor, como na atmosfera. Por isso que o nosso planeta, então, é chamado de planeta azul, porque a maior parte dele é coberta por água. A maior parte dessa quantidade de água, ela vai estar presente nos oceanos e vai ser rica em diversos sais minerais. Por isso que a gente chama que a água dos oceanos é água salgada. Se a gente olhar esse gráfico que está aparecendo, que é o gráfico que mostra a distribuição da água no nosso planeta, a gente vê que 97% da nossa água é água salgada. E essa água salgada ela não pode ser consumida diretamente pelo ser humano. Se a gente olhar depois, a gente tem 2% de água doce no estado sólido e 1% de água doce no estado líquido. Essa água doce, ela é chamada assim porque ela contém poucos sais minerais dissolvidos e ela vai ser encontrada principalmente nas geleiras, em estado sólido, lençóis subterrâneos, rios e lagos, no estado líquido. É essa água, gente, que a gente usa para beber, para produzir alimentos e preparar alimentos, para nossa higiene pessoal e de alguns objetos. E esses dados que estão presentes nesse gráfico, eles vão nos mostrar que, embora a gente tenha muita água no nosso planeta, apenas parte dela vai poder ser aproveitada pelos seres humanos. Então, por isso que a gente tem que utilizar de maneira consciente a nossa água, evitando desperdiçar e evitando poluir. Então, cuidar quando escovar o dente, não deixar a torneira aberta, não lavar o carro de mangueira, não demorar muito tempo no banho, não lavar a louça com a torneira aberta. Todas essas coisas são atitudes que a gente pode estar tomando para evitar o desperdício de água, assim como poluir rios, largar lixo na rua, isso vai acabar indo para a água, largar lixo nos rios, oceanos e mares, largar azeite, tá? Na pia, isso polui muito a água. Então, tem diversas atitudes que a gente pode estar tomando no nosso dia a dia para a gente evitar desperdiçar a nossa água e também evitar de poluir a água. Então, a água, gente, ela vai estar presente no estado líquido em menor ou maior quantidade no corpo de todos os seres vivos e nos alimentos que a gente consome. A quantidade de água no corpo de um ser vivo, ela vai variar, entre outros fatores, de acordo com o ambiente em que ele vive. Por exemplo, os seres aquáticos, em geral, eles vão apresentar maior quantidade de água no organismo do que seres terrestres. Por exemplo, é o caso da água-viva. Ela tem cerca de 90% do corpo composto de água. Já o corpo, por exemplo, de um ser humano adulto apresenta em média 75% de água na sua composição. A água, como a gente sabe, ela desempenha várias funções muito importantes no nosso organismo, como o transporte de substâncias, regulação da temperatura corporal e a eliminação de substâncias tóxicas. Assim, a gente tem que ingerir bastante água, porque vai ser fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo, sobretudo em dias quentes e após a prática de atividades físicas, quando o nosso organismo ele tende a perder mais água para o ambiente. A quantidade mínima de água necessária varia de acordo com a idade e o peso do indivíduo, tá? Além de fatores como o clima e a umidade do ar. Então, para a gente relembrar, a água ela vai ser encontrada na natureza em três estados físicos: sólido, líquido e de vapor ou gasoso. Assim como outras substâncias, ela pode passar de um estado físico para o outro. Geralmente, as substâncias elas vão sofrer mudanças de estado físico quando elas são aquecidas ou resfriadas. Então, o que quer dizer isso? Ao receber ou ceder determinada quantidade de calor. Então, aqui a gente está vendo uma tabelinha dos estados físicos da água. Então, estado líquido para o sólido a gente chama de solidificação. Estado sólido para o líquido, fusão. Estado de vapor para estado líquido, condensação. Estado líquido para o estado de vapor, vaporização. E aqui a gente tem a temperatura onde vai mudar esse estado físico da água, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo da água. Na natureza, gente, a água ela vai poder passar por diversas mudanças de estado físico. Essas mudanças vão possibilitar a ocorrência do ciclo da água ou ciclo hidrológico. Ao longo desse ciclo, a água ela vai passar por rios,
por mares, pela atmosfera, pelo solo e pelos seres vivos. Então, aqui a gente tem uma figura que está esquematizando, tá, de forma simplificada, o ciclo da água, e a gente vai acompanhar, através da numeração que está nessa imagem, como que acontece esse ciclo da água. Então, nós vamos começar lá pelo número 1. A água no estado líquido, em rios, lagos e oceanos, ela vai ser aquecida pelos raios solares. Ao ganhar calor, ela vai passar do estado líquido para o estado de vapor. E a água em estado de vapor, ela não é visível e faz parte da atmosfera. Então, essa fase é a evaporação. Quando o vapor de água ele entra em contato com uma massa de ar frio ou ele atinge maiores altitudes, ele vai perder calor e a água vai se condensar. Na atmosfera, a água condensada em estado líquido vai originar nas nuvens. Então, a gente está lá no número 2, na etapa de condensação. À medida que o vapor de água ele se condensa, as nuvens vão ficando cada vez mais cheias de gotículas de água. E aí, quando as nuvens estão muito carregadas, as gotas de água caem na forma de chuva, tá? Que é lá no número 3, onde a gente está tendo a precipitação. Parte da água das chuvas ela vai retornar aos rios e lagos e oceanos, e parte vai se infiltrar no solo e vai formar os nossos lençóis subterrâneos, lá no número 4, onde a gente está falando sobre a infiltração. Só que os seres vivos, eles também participam do ciclo d'água. Por quê? Porque eles vão absorver água, bebendo ela, ou obtendo ela dos alimentos. Os animais, eles vão devolver a água ao ambiente na forma de vapor, por meio das fezes e da urina, e também pela respiração e pela transpiração. Já as plantas, elas vão eliminar parte da água na forma de vapor, pela transpiração e pela respiração. Então, como a gente viu, embora seja invisível, o vapor de água ele vai ter um papel fundamental no ciclo da água. Por quê? Porque ele vai chegar à atmosfera em consequência da evaporação da água de rios, lagos, oceanos e da respiração e da transpiração dos seres vivos. Então, a gente chama esses dois processos em conjunto de evapotranspiração. A evapotranspiração ela vai depender de fatores como temperatura, ventilação e umidade do ar. Então, quais as formas de precipitação que a gente tem da água? Então, a água presente nas nuvens, ela pode se precipitar na forma de chuva, que é a forma mais conhecida. Só que ela também pode cair na superfície terrestre na forma de neve ou granizo. Isso vai depender da temperatura da nuvem e a sua proximidade. Quando essa temperatura é igual ou inferior a 0 graus Celsius, as gotículas das nuvens elas vão se solidificar e vão formar finos cristais de gelo que vão cair em forma de flocos de neve. No Brasil, a ocorrência de neve ela é muito rara e é restrita a alguns municípios localizados na região sul do país durante o inverno. Pode ocorrer também de uma corrente de vento levar essas nuvens para uma camada mais alta da atmosfera, onde a temperatura vai ser muito baixa. Nesse caso, subitamente, as gotículas de água elas vão se transformar em pedras de gelo, caindo sobre a forma de granizo. Então, o que a gente viu ao longo dessa aula, tá? Apesar dela ser pequena, ela traz alguns conceitos que a gente já conhecia, a gente só estava revendo, e alguns conceitos novos. Então, o que a gente estudou? Que a água em estado líquido ela é fundamental para a existência na nossa vida na Terra. Que a superfície do planeta ela é composta de 70% de água e 30% de rochas e solos. E que alterações de temperatura da água elas vão resultar em mudanças em seu estado físico, possibilitando o ciclo da água na nossa natureza. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus!